Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão João. Vou trazer mais um vídeo para o canal Crescendo na Palavra. Meus irmãos, hoje o nosso estudo é sobre um fruto do Espírito muito importante para o cristão, que é o domínio próprio, né? Que é um dos frutos do Espírito, como está descrito lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22 até o 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, paz, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Meus irmãos, quando nós desenvolvemos o fruto do Espírito, como conseguimos desenvolver? Primeiramente, nós temos que entender, meus irmãos, que hoje no mundo que nós vivemos, é muito difícil as pessoas ter esse fruto, né, que é a paciência, que é o domínio próprio. Muitas vezes as pessoas tomam atitude, meus irmãos, na sua vida e depois se arrependem, né? Às vezes não tem o domínio sobre si, né? Às vezes é uma palavra maldita, às vezes é uma ira, né? Porque a pessoa não se dominou ali naquele momento, uma atitude mal pensada, uma atitude precipitada. E temos que ter esse fruto mesmo, que é muito importante. Esse fruto nos ajuda até mesmo a andar em santificação, né? Não cair no pecado. Que quando a pessoa tem domínio próprio, meus irmãos, ela tem um domínio sobre si, sobre os seus desejos, sobre suas vontades, né? E o que basicamente é o pecado? É as vontades da alma, né? A vontade da nossa carne. Então o pecado, meus irmãos, é tudo que a nossa carne deseja, que é a imoralidade sexual, inveja, dissensão, facção, bebedeiras, farras, brigas, falta de paciência, né, que é a impaciência, né? Em vez do amor, muitas pessoas, né, desenvolvem o ódio, que é da carne. Em vez da benignidade, a maldade, né? Em vez da bondade, a maldade. Em vez da mansidão, a brutalidade, em vez da fidelidade, a infidelidade. Então muitas pessoas desenvolvem tudo ao contrário, porque não tem o domínio próprio. Quando você passa a ter o domínio próprio, meus irmãos, fica mais fácil de desenvolver os frutos do Espírito. Por isso que eu tirei esse fruto aqui como base de todos os outros frutos, né? Que no caso seria o amor, a alegria, a paciência, a fidelidade e a bondade. E a mansidão. Então quando você tem domínio próprio, você consegue desenvolver todos esses outros frutos, né? Que é a mansidão, a fidelidade, a paciência, o amor. Então, o que é que eu venho deixar para o coração dos meus irmãos? É que nós temos que permitir, meus irmãos, que as nossas emoções não nos dominem. Nós temos que dominar as nossas emoções. Quando conseguimos governar nossas emoções, nós governamos todas as circunstâncias ao nosso redor, meus irmãos. Então temos que aprender a ter esse fruto, a desenvolver esse fruto do Espírito. O maior exemplo que o nosso mestre nos dá, meus irmãos, do fruto do Espírito, o nosso Jesus mesmo, ele dá esse exemplo de domínio próprio, né? Que ele, sendo Deus, sendo Filho de Deus, tinha todo o poder para livrar daquela situação em que o apóstolo Pedro, né? Ele cortou a orelha de Malco, ele foi lá com todo o domínio próprio, né? Quando foram prender eles, e colocou a orelha de Malco no local de volta e ensinou para Pedro a não ser dominado pelas suas emoções, a ter domínio próprio, né? Então foi um maior exemplo ali de domínio próprio, de amor, né? Ele sendo ali preso, mas ele mostrou para Pedro que tinha que acontecer aquilo que era a vontade de Deus. Então ele confiou na vontade de Deus, né? E mostrou para Pedro um dos maiores exemplos de domínio próprio e de amor, né? Pegando a orelha do soldado Malco e colocando de volta no local, né, meus irmãos? Então ele mostrou ali para Pedro que não devemos agir pela circunstância, não deixar nossas emoções nos dominar, né? Esse é o maior fruto, que é o domínio próprio. E uma conclusão aqui, meus irmãos, fazer uma conclusão dessa reflexão, é que temos que ter e permitir o fruto do Espírito floresça, meus irmãos, na nossa vida, né? O apóstolo Pedro, ele era um exemplo muito claro de não ter domínio próprio antes dele se converter, né? Até Jesus Cristo falou: e quando tu se converter, Pedro, né?
converta também seus irmãos, né? Quando ele se converter, que para ele ganhar almas para Jesus, né? Ele ganhou mais de 3.000 almas, mas ele não era convertido, ele deixava se levar pelas emoções, né? Pelo calor ali do momento, agindo de maneira agressiva, né? Como ele fez quando cortou a orelha do soldado. E isso, meus irmãos, desagrada a Deus. Deus nos fez para ter domínio próprio sobre si, sobre as nossas vontades, né? A pessoa que tem domínio próprio, dificilmente ela vive no pecado, meus irmãos. Ela consegue dominar até suas vontades, seus desejos, né? Da carne. Então, meus irmãos, que possamos buscar em oração esse fruto muito importante, né, para a nossa vida cristã, que é o domínio próprio, né? Podemos ter esse fruto. E quando nós temos esse fruto, nós temos a certeza, meus irmãos, que o Espírito Santo habita em nós, né? Porque ele que nos dá esse fruto, que é o domínio próprio. Ele também nos dá sabedoria, mansidão, bondade, né? Fidelidade. Tudo isso vem dos frutos do Espírito, que é muito importante nós cultivarmos. Então, meus irmãos, seja na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, aonde você for, dê um bom exemplo. Dê um bom exemplo. O nosso mestre nos deu um bom exemplo de frutos do Espírito e domínio próprio, né? Então, a nossa verdadeira força, meus irmãos, tem que estar em controlar as nossas reações, né? De ter o domínio sobre nossas emoções. Isso está a verdadeira força. Não agir com ódio, não agir com agressividade, né? Nós temos que agir com sabedoria, como sempre o nosso Senhor Jesus Cristo reagia. Quando os fariseus indagavam ele, faziam perguntas, né? Ele não respondia com ódio, ele respondia com sabedoria, com domínio próprio, né? Ele não caía ali na cilada dos fariseus, porque ele tinha esse domínio, esse fruto, né? Então permite que Deus guie, meus irmãos, as suas reações, né? Não se deixe dominar pelo seu coração, pelo seu coração enganoso, as nossas emoções, né? Então, meus irmãos, que você possa compartilhar essa mensagem, né, sobre ter esse domínio sobre si, sobre suas emoções, que você possa deixar esse fruto te fortalecer e te guiar na sua vida, tá, meus irmãos? Compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas, deixe o seu gostei, comente. E a conclusão, meus irmãos, aqui é que o domínio próprio nos faz crescer espiritualmente, tá bom, meus irmãos? Então, pratique esse fruto na sua vida, que muitas coisas irão mudar. Você vai tomar decisões mais sensatas, decisões baseadas não na emoção, mas na razão, né? Na sabedoria. A paz do Senhor Jesus Cristo